Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Fala para o seu irmão, que bom que você veio. Para a irmã, para o irmão que está do seu lado, fala que bom que você está aqui. Você se ama? Pergunta para a pessoa do seu lado agora. Pergunta para ela. Você se ama, Elber? Você se ama, Janaína? Você se ama, Bia? Bias. Tem duas Bias ali. Você se ama, Jean? Se você pudesse dar uma nota para o amor que você tem a você mesmo, que nota você daria? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Partilha com ela um instante. Tenta colocar isso de 0 a 10, onde 10 é muito amor, onde 7 é o amor mediano, 6 é o amor mediano, mas passa, né, na média, e 3, 4, eu ainda me amo pouco. Eu amo pouco a minha história, eu amo pouco o Rafael. Fala o seu nome? Mais alto. Eu amo pouco o Jean. Qual é a nota que você dá? De 0 a 10. Onde 1 eu me amo praticamente nada. Saiba que esse desamor que nós sentimos dentro de nós, essa falta de amor, essa desesperança, uma vida sem esperança, uma vida sem fé, sem acreditar no sobrenatural, uma vida sem amor, sem imprimir em nossos atos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que nós devemos ter um pelos outros, não é por acaso, não é acidental. Simplesmente eu não me amo porque talvez eu tenha azar na vida, eu não tive sorte na vida. Como muitos dizem, você é um homem de sorte, Antônio. Você teve sorte na vida. Você nasceu virado para a lua. Ou, acidentalmente, você tem uma vida muito triste, Elber. É muito mais complexo e nós precisamos olhar para a nossa história hoje à luz da palavra de Deus, que é a maior revelação do que Deus pensa sobre você. Do que Deus, como vê você, como Deus vê a Bia, como Deus me vê, como Deus me olha, como Deus me enxerga, como Deus se relaciona comigo. Ele que é o Criador de todas as coisas, como pode eu passar por essa situação? Ou como pode Deus ser tão bom, tão santo, tão perfeito e permitir o caos na minha vida? Muitas das vezes nós fazemos um questionamento nessa dimensão, nessa estrutura, sem conhecer o que está por trás de tudo isso. Desconhecendo o amor de Deus, desconhecendo a Deus, desconhecendo a nós mesmos, as nossas misérias, as nossas fraquezas, e sem ter uma perspectiva futura. Imagina só um sofrimento que você fica, como disse o Diogo ali, inferiorizado, minimizado, e você olha para aquela situação e você não vê perspectiva de saída para aquilo. Imagina a agonia. É um sentimento de inferioridade, de uma pressão tão grande na mente, que parece que a mente não vai dar conta. Que ela vai explodir de tamanha dor, de tamanha trevas, que rodeia a nossa história, a nossa vida.
o nosso consciente, o nosso inconsciente, coisas que a gente nem percebe, ou situações que às vezes a gente está ali e não entende o porquê nós estamos tendo aquele sentimento, estamos tendo aquela ansiedade. Às vezes estamos vivendo um trauma do passado, uma dor do passado que está tão acentuado dentro de nós, tão vivo dentro de nós, que um pequeno esbarrão que lembra aquilo inconscientemente, eu nem estou tendo uma consciência plena daquele episódio, e já causa um transtorno, um abalo. Aí começa a comer unha, começa a chacoalhar a perna, começa a ficar ansioso e vai para a comida, vai para a bebida, vai para a tela do celular, vai para tantas coisas e a gente fica ali, igual o cachorro em torno do rabo. Não chega em lugar nenhum. Faz sentido para você isso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você que está assistindo essa pregação no nosso canal do YouTube, pergunte para você mesmo, faz sentido para você isso? Para a sua história? Pergunta mesmo para a pessoa que está do seu lado. Faz sentido para você isso? Faz algum sentido com a sua história? Fala um pouco sobre você isso? Pergunta para a pessoa, fala um pouco sobre você isso? Ou fala bastante? A incompreensão, ser incompreendido, não ser acolhido, não ser amado, ser rejeitado, só acentua em nós um sofrimento que nós temos, que é o maior de todos os sofrimentos que nós temos desde quando nascemos. E qual é esse maior sofrimento que nós temos desde quando nós nascemos? Qual é? Qual é, Bia? O maior sofrimento que o homem e a mulher traz em seu coração se chama a ausência de Deus. O desejo não correspondido de se relacionar com o seu Criador em paz, em alegria e amor. Ter uma relação viva e interpessoal com Deus. Não corresponder ao amor de Deus é o maior sofrimento de todos. E quando nós crescemos e nascemos, vamos nos desenvolvendo na infância, na mocidade, na adolescência, quando esse desejo de Deus, esse homem e essa mulher que é capaz de Deus, de entrar na dimensão divina e se relacionar com o amor de Deus, Elber. E esse desejo não é correspondido, isso é o maior sofrimento que um homem ou uma mulher pode experimentar. Não são as drogas, não é o sexo desenfreado, não é a bebida, meu irmão, de que nós estamos falando, não é o remédio para a ansiedade, o psicotrópico, não é o consumo excessivo de tela, não é disso que nós estamos falando, tudo isso é consequência de um buraco na alma ser tão grande e nós não permitimos Deus ali estar presente para mostrar para nós que só Ele pode saciar a nossa sede, a nossa fome de amor, porque Ele é pleno em tudo isso. Um amor verdadeiro e genuíno. Mas ao olhar para isso, será que eu não tenho perspectiva para ter essa vida? Porque se está ali a minha identidade, o filho, o amado, portanto eu sou o amado de Deus e essa é a minha identidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, esse gesto parece chato, né? Pô, esse pregador fica me fazendo olhar para a pessoa que está do lado, eu não quero olhar. Mas é para você enxergar aquilo que passa, muitas das vezes, despercebido por nós. Deus habita na pessoa que está do seu lado. E essa pessoa que está ali, olha, cada um de nós que estamos aqui é receptáculo, é sacrário, é casa de Deus. A indústria hoje, a indústria, que nós podemos dizer assim, farmacêutica, a indústria dos cinemas, de séries, a indústria da mídia, ela faz de tudo para dizer que você tem que ser feliz, que você é independente, que você tem que viver a sua vida na maior felicidade possível, porque você só tem uma vida e não importa as consequências, e que você é responsável pela sua vida, você não tem que seguir dogma nenhum.
que tudo que passou já é ultrapassado, retrógrado, e que agora a gente não enxerga o mundo mais igual antigamente. E nós olhamos hoje para os estudos de pessoas adoecidas, deprimidas, pessoas que consomem mais de 4 horas de celular por dia, chegando a 6 horas de consumo do celular, tendo um consumo tão dependente ao ponto de causar um vazio na alma, uma depressão originada pelo próprio consumo de tela. Isso é uma pesquisa feita pós-pandemia, que o consumo a partir de 4 horas de celular tem um efeito depressivo na pessoa, causando ansiedade, causando pânico, causando nervoso, irritação e raiva. E a pessoa não percebe. E quando ela fica sem o celular, ela fica ansiosa. Olha para você ver no que o homem está e no que a mulher está se transformando. E isso, pessoal, está em todas as camadas. Nós estamos falando de crianças adoecidas, de jovens, de adultos e até mesmo idosos, viciados no celular. Uma estrutura humana desorganizada. E a gente, então, esquece que Deus habita no nosso coração. A gente esquece que a gente tem que se reconciliar com a nossa história e entender que a gente é o próprio amor de Deus. Mas há uma promessa para nós. Uma promessa na palavra, que eu vou ler agora, você não precisa pegar, que é Ezequiel 36, versículo 25, seguintes. Olha só. Que palavra linda. Que é uma palavra que foi escrita para um povo que estava desolado, vivendo um sofrimento muito intenso. E que se esqueceu de Deus. E que a fé, literalmente, o amor, a esperança, faleceram, morreram. Que era o povo que estava exilado. Lá, antigamente, num cativeiro, preso, todo mundo num lugar só, vivendo contra a vontade, como escravos. Não tinha autoridade nem pelo próprio corpo, imagina isso. Você tinha um filho, seu filho era tomado e vendido. Você tinha uma terra, sua terra era tomada e vendida, saqueada. O seu corpo não era seu, imagina a mulher. O seu corpo era violado. O homem era um escravo do trabalho, não tinha autonomia mais. E com isso o povo se rebela, se revolta contra Deus. Como pode um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, um Deus que nos criou, que se revelou a nós, estar de costas para tudo isso? Então entra essa profecia, dizendo assim: aspergirei sobre vós água puras, e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Olha só. Eu vos darei um coração novo, porei em vós um espírito novo. Coração novo, espírito novo. Tirarei vosso corpo, o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei com que andeis segundo minhas leis, e cuideis de observar os meus preceitos. Diante de todo o caos, de todo o sofrimento, de não ser mais senhor e responsável pela sua vida, de não ter mais autonomia. Alguém aqui já se sentiu assim? De não ter autonomia mais sobre você? Por causa de um vício? Por causa de uma ansiedade, de um medo? Por causa de uma afetividade desorganizada? Desajustada? Alguém aqui já se sentiu escravo de algum vício? Levante a mão, por favor. Eu já fui escravo das drogas, de uma sexualidade desenfreada, de um pensamento totalmente escravizado. Um homem levado pelas paixões. E é essa a grande artimanha do inimigo. E se a gente olhar para onde se deu isso, qual é o início disso tudo, nós vamos lá em Gênesis e vamos entender por que o profeta Ezequiel fez esta profecia na palavra de Deus. A serpente, meus irmãos,
Ela era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem nela tocareis, senão morrereis. Olha só. A serpente, porém, respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. Vamos repetir? Serão como Deus. Agora você se pergunta para você: quantas vezes eu rasguei o plano de Deus para a minha vida e eu coloquei o meu projeto sobre a minha vida? Quantas vezes eu rejeitei os planos de Deus e eu quis viver por minha própria vontade? Eu não quis dar ouvido aos planos de Deus. Deus me falou para ir para a direita e eu fui para a esquerda. Deus me falou para ir para a esquerda e eu fui para a direita. Deus me falou para parar, eu continuei indo. Deus me falou para retornar e eu continuei indo. Deus disse para eu continuar andando. Eu parei e retrocedi e retornei o caminho. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. Aqui acontece a queda do homem e da mulher. Mas sabe o que é muito lindo? Porque quando a gente olha para essa época, mais ou menos 500 anos de Cristo, era a época de 500 a 700, há estudo, que aqueles que estavam presos, exilados, eles perderam a esperança, perderam a fé. E colocavam tudo isso na conta de Deus. Deus é culpado do meu sofrimento. Olha só. Como é antigo, né? Dentro da história humana, é próprio do humano causar sofrimento a si próprio. O ser humano, nós causamos sofrimentos em nós, e depois que o sofrimento ele está latente, no pior cenário, no pior degrau, onde ele já se tornou ali de uma maneira tão sólida em nós, enraizada, aí nós olhamos porque não damos conta dos sofrimentos e falamos: Deus é culpado desse sofrimento. Porque o Senhor não me tira disso? Ou inconscientemente e indiretamente falamos: me tira desta situação. Porque o Senhor não me tira desse abismo? Porque o Senhor não me arranca dessa dor? Então, os autores começam a compilar o Gênesis. Começam a compilar, começam a pegar as escrituras, desde lá de Moisés, os escritos que foram feitos, começaram a montar a origem do mal, para entender por que nós temos tantos sentimentos ruins, temos tantos declínios à maldade, somos como que arrastados àquilo que nos faz mal, que nos destrói, e colocaram aqui no centro a árvore do jardim, onde mostra e revela a queda, aquele casal que tinha um relacionamento lindo com Deus. Um relacionamento tão bonito, que está aqui, ó. Porque eles comeram do fruto, o que aconteceu com eles? Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram as folhas de figueira e fizeram tangas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher
esconderam-se da face do Senhor Deus, por entre as árvores do jardim. Por entre as árvores do jardim. Essa palavra é tão rica, tão teológica, que a gente poderia passar um dia num retiro com essa palavra, porque significa a origem do mal, onde começou a queda do homem e da mulher. A queda do que, Rafael? Da intimidade com Deus, do relacionamento interpessoal com o amor de Deus, que representava um jardim. O jardim aqui nada mais é do que o nosso coração e a nossa alma, que foram criados para se relacionar com Deus através da oração, da intimidade, de um diálogo vivo, verdadeiro, com Deus que nos ama imensamente e com o amor eterno. E esse jardim representa justamente isso. E quando você diz lá à tarde, olha só, que Deus andava pelo jardim e eles ouviam os passos do Senhor, você pode imaginar o Senhor andando pelo jardim naquela situação em que eles estavam escondidos com medo, porque eles materializaram o pecado. Viver sem o plano de Deus é uma vida de aventura, mas é se aventurar fora do jardim, exposto ao demônio, com um coração morto, com uma alma desfalecida, amarga, vazia, e nada nesse mundo vai preencher o coração, vai preencher essa alma. Preste atenção, o que você tem escutado, ouvido, o que tem chego até você, do que você está se alimentando, porque assim a palavra diz que Eva se alimentou do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Ela se alimentou, ela materializou do que nós temos nos alimentados com a palavra de Deus. Será que eu tenho calado os sentimentos e os desejos de Deus com a palavra, com a oração, com o santo texto, com uma confissão? Ou será que eu tenho alimentado com tantas outras vozes, com o racionalismo, com esse mundo doente que padece, com crianças com depressão por causa do consumo exagerado de tela, a babá eletrônica? Não é assim? Adoecidos, machucados, inferiorizados. E por quê? Porque nós estamos nos alimentando de nós mesmos. Queremos somente a nossa felicidade. E essa promessa de tirar do coração um coração de pedra e dar um coração de carne é um coração sensível, aberto ao Espírito Santo, para que Deus seja aquele que realmente projeta a minha felicidade, a minha alegria e o verdadeiro amor para a minha vida, um verdadeiro resgate, para que eu não seja mais vulnerável ao inimigo, sem conhecer a voz de Deus, sem conhecer o amor de Deus, ouvindo no meu próprio coração que eu sou o amado, que você é a amada de Deus. O próprio amor de Deus, você é o próprio amor de Deus, a ternura. E quando a gente olha para Jesus, quando ele é batizado, ali se dá uma revelação grandiosa, porque o Pai olha para ele e fala assim: esse é o meu filho amado, em quem eu coloco sobre ele o meu amor, a minha alegria, e algumas traduções, o meu afeto. Aquilo que afeta, é um amor tão grande que afeta, que desperta para uma vida nova, enquanto o pecado nos tira do paraíso, nos faz ficar com vergonha de Deus, porque quando Deus vai pisando nas folhas, que representam ali os galhos secos, as folhas secas da escolha errada que nós fazemos, porque a gente se alimenta de coisas erradas, se alimentamos do quê? De morte. E quando Deus vai entrando no jardim do nosso coração e a gente pensa que a gente não é digno mais do amor de Deus, é como se Deus pisasse na folha. Sabe quando você anda numa floresta? Quando você anda num jardim, você vai pisando naquela folha, vai fazendo assim, creque, creque. E é muito barulho, é um ruído. É como se acontecesse isso. E eles que tinham aquela hora reservada para ter um relacionamento vivo, interpessoal com Deus, aquilo é quebrado porque eles escolhem viver pela própria vontade.
E a grande pergunta de Deus, o grande questionamento de Deus: porventura vocês comeram do fruto do jardim? A mulher, ele pergunta para a mulher, aquela que não ouviu da boca do Senhor a palavra, que estava vulnerável, fraca, que estava condicionada, anêmica, podemos dizer assim, espiritualmente, a cair. Então, por isso que a figura daquela mulher é muito importante, porque quando eu não escuto a palavra do Senhor, eu fico anêmico. E o inimigo vem encontrar brecha, lugares para se instalar no lugar de Deus. Aí meu coração fica duro, igual uma pedra, eu perco a esperança, a fé, o amor, a caridade. Eu não tenho mais desejo de rezar, não tenho mais desejo de fazer o bem. Para que eu vou fazer o bem? Não, aquela pessoa que me fez o mal, ela não merece o meu perdão. Que aquela pessoa morra, tenha o pior fim da vida dela. Porque se nós não temos amor, como que nós vamos dar amor? Se nós nos fechamos à palavra de Deus, se nós nos fechamos ao Espírito Santo, como que nós vamos ter uma vida transformada se nós não deixamos Deus entrar e passear no jardim da nossa alma e do nosso coração? Nos isolamos como uma ovelha ferida e machucada. Como está lá em Lucas, capítulo 5, olha só. Quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre, põe-a nos ombros. E chegando em casa, reúne os amigos, vizinhos e diz: alegrai-vos comigo! Encontrei a ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aqui, Jesus está rompendo com o estigma social e religioso de que a pessoa que não é santa, que é pecadora, que a pessoa que não se acha digna de estar na presença de Deus não deve nem entrar na igreja. Ele está mostrando que esta pessoa justamente que saiu daquele jardim, que não escuta mais a palavra de Deus, que está vulnerável ao demônio, sendo engolida, sendo tragada pelo mal, que está fraca e se alimentando de uma idolatria, que está se alimentando de si mesmo, porque rasgou o projeto e os planos de Deus, e agora os planos de Deus são meus. É justamente para essa pessoa que está desgovernada, sem o piloto da situação, sem o governo da própria vida, é justamente essa pessoa que está sendo chamada por Deus. E eu digo mais, é justamente esta ovelha, é você, meu irmão, que está aqui, que o Senhor te procura até te encontrar, te coloca no ombro, te coloca nos braços para acariciar, para curar todo medo de abandono, de rejeição, de solitude, de estar muitas das vezes solitário, sozinho, na amargura da tristeza, e Ele coloca você no braço. Ele te tira de todos os perigos, de lobos ferozes, de animais ali peçonhentos, do leão, do dragão, da serpente, da víbora, das pessoas com maldades no coração, querendo o seu mal, ou querendo te consumir, querendo se aproveitar de você, querendo tirar os seus bens, querendo tirar a sua preciosidade, a sua pureza, a sua alegria, a sua felicidade. E Ele te coloca no braço para te curar, com o amor eterno, com o amor verdadeiro, e te devolver a sociedade religiosa, te devolver a igreja, te devolver a comunidade, para você fazer parte de tudo isso como um chamado, mas muito mais do que um chamado, como uma eleição, como uma marca na alma, como um desejo que você tem de Deus, correspondendo a esse desejo, e não importa o que ficou para trás mais. Não importa se no passado foram só alimentos ruins, de frutos apodrecidos,
pelos pecados, não importa mais. Não importa se estão feridas abertas no coração por escolhas erradas. Não importa. O que importa é que agora o Senhor te encontrou. O Senhor está aqui para te abraçar e te amar e construir algo novo na sua história, na sua vida, como aquele que está desesperado para resgatar e encontrar a ovelha que estava perdida e ferida. E no som desse violão, a gente pode olhar para a nossa história e encontrar ali, diante do jardim da nossa vida, o Deus que nos procura. Chamando a gente pelo nome, como ali, naquele jardim do Éden, que exemplifica também a origem do mal. Não só isso, mas a origem do mal, como o mal entrou no mundo, sugerido pelo demônio, para acorrentar os filhos de Deus, mas muito mais, o homem e a mulher foi criado, não simplesmente para ser criado e jogado no mundo, não, mas para manter uma relação viva com Deus, mesmo Deus correndo o risco de o homem e a mulher, com a sua liberdade, com a inclinação para o mal, podendo a qualquer momento trair Deus. Mesmo assim, por amor, Deus escolhe correr risco em criar você livre, para que você livre, meu irmão, de vontade própria, possa aderir ao plano de Deus. Mas não simplesmente por uma vontade própria, porque você quer aderir ao plano de Deus, mas que você responde a essa atração do amor de Deus. A essa atração de um amor que vai te seduzindo. Como que na brisa da tarde, aquele vento, aquela brisa, é a presença do Espírito que vem sobre você e vem revelar o verdadeiro alimento, vem revelar a verdadeira sabedoria, o verdadeiro projeto, o verdadeiro plano de Deus para a sua vida, que é estar em comunidade com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da felicidade eterna todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, todas as tardes, como o Senhor fazia com Adão e Eva. E é uma vida bem-aventurada, é uma vida feliz, onde nós podemos dizer como Paulo, que era incompreendido, como os santos eram incompreendidos e ninguém entendia eles, chamavam eles de loucos. Esse aí está pirado, está pirada, não entende. Santa Teresa d'Ávila era vista como doida, louca, por muitos padres, por muitos teólogos, por muitas irmãs até mesmo, que não compreendia a experiência que ela tinha do amor de Deus, porque nós temos um Deus que habita em nós, mas que está sozinho e não está sendo correspondido pelo nosso amor, e nós estamos anêmicos por causa disso. Mas a hora que o Senhor nos pega nos braços e revela a nossa identidade de filho amado de Deus, o inimigo perde toda a força. A nossa humanidade é regenerada, transformada de dentro para fora. Porque esse poder quem tem é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então isso não pode parar aqui, essa experiência não termina aqui, e eu quero concluir esta palavra com esse chamado para uma vida sobrenatural, com esse chamado para uma vida no Senhor, não uma vida de aventura, onde eu arrisco, será que vai dar certo, meu irmão? Não é isso. Talvez, como muitas das vezes as pessoas procuram lá no horóscopo, cristão não acredita em signo, acredita na palavra de Deus, porque signo significa sinal. Qual é o sinal que move a sua vida? Que move a minha vida é a palavra de Deus, é a cruz de Cristo, é Jesus. Nenhum outro mais signo, não existe isso. Isso é mentira, é balela, isso é conversa furada. Isso é o fruto da serpente apresentado para Eva se alimentar e ficar anêmica e adoecida. O nosso verdadeiro sinal é a palavra.
E a palavra nos chama pelo nome. Tu és o meu filho, eu te criei. Antes que estivesse no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo nome. O Senhor te criou, mas te criou não para você abusar da liberdade, mas para viver como filho amado de Deus, onde Ele deposita esse amor, e você pode fazer essa experiência já, você pode fazer essa experiência da eternidade nesse momento. Você já imaginou que tortura seria Deus falar para você como é seu nome? Oi? Grace. Quando você morrer, você vai para o paraíso. Aí você vive 80, 90, você quer viver quantos anos? 120, tá bom? Com saúde? 100, tá bom? Você vai viver 100 anos para você se encontrar com Deus no paraíso? Não! O paraíso é agora, está no seu coração, na sua alma. É aquela paz que você tanto procura, é aquela sensação de amor que eterniza todas as dores e feridas, onde não há mais ferida, não há mais dor, não há abandono, não há rejeição, não há autopunição, não há rejeição. Você pode ter sido rejeitada, você pode ter sido excluída pelo homem, pela mulher, pelo pai, pela mãe, mas quando você entra no jardim do seu coração, é eternizado tudo isso para mostrar para você que é isso que te espera lá em cima, na sua morte, no verdadeiro jardim, na verdadeira experiência após a morte. Mas, meu irmão, imagina você chegar numa festa. Perdão, como é seu nome mesmo? Vem cá, João, você que não tem timidez, você que é corajoso e valente, vamos aplaudir o João. Imagina todo mundo aqui fazendo uma festa, assim, bem bacana. Aí você acorda lá, peladão. Oh, é hoje que eu vou pro grupo de oração. E todo mundo aqui vestido, bonito. Você coloca perfume, coloca o óculos aqui. E você entra aqui, ó, nu. Você vai conseguir ficar bem aqui? Será que eu, como pregador, conseguiria ficar com a vergonha exposta aqui? Com os membros menos honrosos? É isso que a gente precisa entender. A condenação do inferno, a condenação da inferioridade é a gente mesmo entender que a gente não é digno de participar de tanta santidade, de tanta beleza, porque eu estou nu, como Adão e Eva estavam nu, os olhos deles se abriram. A nudez na Bíblia significa o pecado, a desobediência, não fazer a vontade de Deus segundo um plano de amor para a minha vida. Aí eu adoeço. Aí é o sentido do sofrimento. Porque eu estou sofrendo? Porque eu escolhi mal, porque eu fiz errado, porque eu não aderi ao plano de Deus. Então Deus não tem nada a ver com o meu sofrimento, meu irmão. Deus não é o culpado do meu sofrimento, sou eu mesmo, ou pessoas maldosas que escolheram errado por mim, que me violentaram, que fizeram mal para mim. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele não nos rejeita por causa da nossa nudez. E Ele nos dá um manto novo, um manto de amor e de misericórdia, um manto puro, 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 Toninho, que nenhuma lavadeira nesse mundo pode deixar tão branca, que é a vestes nova, porque Ele faz nova todas as coisas. E Ele te torna pura, puro. Como você nasceu no batismo, com aquela roupa pura, representando a beleza e a pureza das vestes, que é a alma, pronta para se encontrar com quem? Com Jesus. Ele te ama do jeito que você está. Vamos aplaudir mais uma vez o João. E o João é você, sou eu. Representado aqui por esse irmão. Então agora, feche os olhos no minuto. Por gentileza, não porque eu estou pedindo, mas porque se faz necessário. E vença o sono, um momento. Quantas vezes a gente fica na frente da televisão até 2 horas da manhã, no celular, e não tem um sonho, um sono. E agora, para Deus, a gente fica aqui, cochilando. Para quê? Se alimentar de migalhas. Por que resistir tão grande amor?
Por quê? Resistir tão grande beleza do Criador, que só quer te dar amor, que não quer interromper a sua liberdade, que não quer tirar nada da sua vida, a não ser acrescentar o tudo que falta. Cessar aquele maior sofrimento que existe, que é a ausência de Deus. Ninguém nesse mundo irá sofrer maior dor, maior úlcera, maior câncer, maior tumor na alma do que a ausência de Deus. Não existe nada incomparável à saudade de Deus, que deforma o interior. Uma vida sem fé, sem esperança e sem caridade, sem amor. Convida você a fechar os olhos, a manter os olhos fechados, imaginar Jesus na sua frente. Encosta aí, ó, fica encostado no encosto do banco. Isso. Feche os seus olhos. Se você quiser, você pode pôr a mão no seu coração ou na sua perna, não tem problema. Mas memorize Jesus do jeito que você quiser, do seu jeito. Não do jeito do Rafael, do jeito do Luan, do Diogo. Do seu jeito. Ele está aí dentro do seu coração. Não é uma fantasia. Não é uma mentira. Não é uma criação da sua mente, uma fábula. Ele é real. Você pode imaginar ele dizendo para você: por que tendes medo? Do que tendes medo? E ele está de braços abertos. Agora eu peço que você imagine, talvez como Adão e Eva, escondido atrás das árvores, escondido atrás dos seus pecados, com medo do Senhor, com medo de ser punido, porque muitas das vezes nós estamos nus. E o Senhor te encontra na árvore da vergonha e do medo. Imagina a vergonha, imagina o medo agora. Imagina a ansiedade. O consumo em excesso de tela, de celular, de mídias, de vícios. Imagine tudo isso. E o Senhor entrando nesse jardim do seu coração e perguntando: mas por que você está aqui? Por que você se esconde? Deixa ele olhar para você na sua vergonha, no seu medo, onde é difícil de aceitar, onde sozinho você não chega, você não vai. Como é difícil de aceitar.
Como é difícil acessar a ferida. É mais fácil deixar aquela casquinha seca. Mas o Senhor encontra você aí. E como Adão e Eva tentaram esconder de vergonha a nudez, até quando você vai esconder as suas feridas e as suas chagas e não deixar o Senhor curar o seu pecado, as suas escolhas erradas, a ansiedade e o medo, a vergonha, que talvez já tenha se consolidado, se materializado numa falsa enfermidade, como uma queimação, uma úlcera, em vícios. Faça o seu encontro com o Senhor.